Gente, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu quero conversar com vocês sobre uma história muito simples, para alguns conhecida, para outros não. É a história de uma cura que Deus realiza sobre um homem que não é israelita, tá? Então, 2 Reis, capítulo 15. E eu quero, antes de ler o texto, você que está aqui presencialmente conosco, por gentileza, pega o teu celular, abre a nossa transmissão no YouTube, deixa um like nela, isso ajuda muito para essa transmissão ser espalhada para outras pessoas. Então, se você puder fazer isso agora, por gentileza, vai nos ajudar bastante. Você que já está assistindo online também, deixa o seu like, vai ser de grande valia para que essa mensagem chegue para outras pessoas. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1 até onde der. Essa é a palavra que eu meditei, na verdade, tenho meditado dos últimos dias. Eu faço um devocional diário no YouTube e nós estamos numa série em Romanos. Então, Romanos é o texto que eu tenho lido todos os dias a despeito do devocional. Esse texto aqui é, digamos, aquele texto que a gente lê aleatoriamente na Bíblia e a mente fica ali presa, o coração fica ali guardado. É justamente essa história de Naamã. E inclusive um conselho que eu dou para qualquer discípulo, para qualquer um que queira ser discipulado, é você prestar atenção no que te chama a atenção. Porque a Bíblia é muito grande e dificilmente você vai absorver tudo que você lê. Mas Deus sempre retém a sua atenção para algo. E normalmente nesse algo está ali um tesouro. Então nessa noite eu quero compartilhar algumas notas, alguns rabiscos que eu fiz aqui no meu celular mesmo sobre essa lição. E eu tenho convicção absoluta que o Espírito de Deus falará com você. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Ok, eu sei que essa primeira vez você falou só porque eu pedi. Agora você vai falar com todo o seu coração. Senhor, fala comigo nessa noite. Amém. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui na NVI, Carlosinho, se puder colocar a mesma tradução na tela, vai ser de grande valia para nós. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha que história que começa de um modo interessante. Essa história não é sobre um herói judeu, não é sobre um herói israelita, é sobre um general do exército sírio. É um homem de grande importância, de um exército que inclusive havia derrotado o exército de Israel, que é o povo de Deus. E é interessante prestar atenção nesse detalhe, porque eu já vi muitas pessoas se sentirem como sem talento para serem cristãos. É como se dissesse: Tiago, essa vida não é para mim. Mas na verdade não existe isso de ter talento para ser cristão. O chamado de Deus é para todos. E aqueles que aceitam desfrutam o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Amém? Isso está escrito na palavra. Eu lembro com muita tristeza, por assim dizer, de um episódio onde havia uma pregação e um homem estava escutando essa pregação fora da igreja. Olha que interessante, ele estava fora da igreja, ele estava atento à pregação. E no final da palavra, o pregador começou a fazer o apelo: quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus. Eu vi que aquele homem estava muito emocionado, ele estava mexido de alguma forma com a palavra, e eu fui lá fora perguntar para ele: olha, você quer aceitar Jesus? Eu te levo ali na frente, nós vamos orar, você não precisa ter vergonha, nós somos uma família. E aquele homem, ele estava muito emocionado com a palavra, estava tocado com a palavra, eu tinha observado isso durante toda a pregação, mas ele sempre rejeitava, dizendo assim: olha, deixa primeiro eu resolver minha vida e depois eu vou para Deus. Deixa primeiro eu resolver algumas coisas, hoje não, eu ainda preciso resolver algumas coisas na minha vida, depois eu vou para Deus. E esse é o pensamento de muitas pessoas: deixa primeiro eu me resolver e depois eu vou para Deus. Mas isso é tão errado quanto você ter um carro quebrado e ao invés de você levar o teu carro na oficina para consertar, você dizer assim: ó, deixa primeiro eu consertar o carro para depois ir na oficina. Faz sentido, gente? Da mesma forma, aquele que sabe onde e como você está quebrado é Deus, e aquele que pode consertar a tua história é Deus.
Talvez na sua mente você diga: olha, não é o tempo, não é o momento, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro. Mas se você está ouvindo essa palavra agora, o chamado de Deus é agora. Pode não ser no teu tempo, pode não ser no teu relógio, mas deixa eu te falar algo da parte de Deus. Jesus não usa Rolex, mas Ele faz tudo na hora certa. Quando chega o momento e Deus toca no coração, você não tem essa de dizer: eu tenho um talento para ser crente, não tenho um talento para ser crente, eu sou israelita, eu sou judeu, eu sou estrangeiro. Deus está chamando a todos quantos estão ouvindo nessa noite. E o fato de Naamã, o general sírio, ter uma história de um milagre registrado na Bíblia, mostra que você também podemos ser tocados por Deus, independente da descendência que nós somos. Amém? Então Naamã, um general sírio, a Bíblia fala que ele era muito respeitado e honrado. Agora observe que o termo pelo seu senhor é senhor com letra minúscula. Ele era respeitado e honrado pelo seu senhor, ou seja, o seu rei, porque o Senhor com letra maiúscula havia dado vitória à região da Síria, à nação síria, por meio dele. Observe que mesmo a nação pagã, ela obtém vitória pela autorização de Deus. Então ele era um general, ele era um herói nacional. Eu não sei qual herói nacional nós podemos pensar no Brasil, porque o Brasil, na verdade, não valoriza tanto os seus heróis. Naamã, certamente na Síria, era muito mais valorizado do que, vamos colocar aqui, um craque do futebol, um artista brasileiro, ou um político famoso que alguém goste. Mas a verdade é que, embora Naamã fosse um general sírio muito bem condecorado, a Bíblia diz que esse grande guerreiro ficou leproso. Quando você pensa na imagem de um general, qual é a imagem que lhe vem à mente? Eu não sei você, mas para mim, vem a imagem de um soldado com armadura, principalmente pela época do texto bíblico. Então um soldado cheio de armadura, sei lá se tinha capacete, se tinha couraça, mas enfim, aquela armadura de ferro, onde ele tem uma imagem praticamente de um robô, todo forte, todo poderoso, com uma espada e um escudo na mão. Mas por baixo da armadura, embora Naamã fosse um guerreiro poderoso, na sua pele havia lepra. E a lepra, naquela época, não tinha cura. E a lepra roubava toda a honra que a pessoa tinha. A lepra roubava a vida em comunidade que a pessoa tinha. A lepra roubava a dignidade que a pessoa tinha. E quantas pessoas nos dias atuais são o exato retrato de Naamã? Você liga na rede social da pessoa, liga a televisão, né? Televisão já ninguém mais, né? Você acessa lá o Instagram da pessoa, @fulano de tal, e tem lá as melhores fotos, os melhores reels. A pessoa viajou para tanto lugar que te faz até inveja. A rede social da pessoa é perfeita, até que de repente aparece a notícia no jornal: fulano de tal se... Porque ainda hoje, embora nós não carreguemos mais uma armadura de ferro sobre o nosso corpo físico, nós ainda saímos na rua com uma armadura para que as pessoas nos respeitem, para que as pessoas tenham uma visão de nós, para que nós possamos nos proteger de algumas situações. Quem estuda moda ou trabalha com moda, ou até mesmo sem estudar, se você tem apenas uma percepção apurada, você sabe que a sua forma de se vestir, ela comunica algumas coisas. Então você escolhe uma determinada roupa para uma determinada ocasião, buscando adequação. Mas, embora os olhos dos homens possam ver a tua roupa exterior, Deus consegue ver o teu coração no interior. E quantas vezes a roupa é a mais bonita que você tem, talvez você não seja tão bonito, e assim use a minha estratégia, abre o parêntese agora, a minha estratégia. Você pode não ser tão bonito, mas enche a cara de perfume, e aí você fica bonitinho, você fica cheiroso, você fica adequado. Mas querido, só Deus consegue ver a podridão que existe dentro da nossa alma. Podridão essa que muitas vezes nós queremos esconder, porque revelar a podridão na nossa sociedade é sinônimo de revelar uma fraqueza. E tal qual um soldado em guerra, quando revela uma fraqueza, dá uma oportunidade para que o inimigo lhe mate. O evangelho é diferente. Se o mundo nos condiciona, nos motiva a escondermos as nossas fraquezas,
Jesus nos convida a apresentarmos as nossas feridas, não para nos envergonhar, mas para nos curar, porque toda cura envolve um nível de exposição. E mesmo tendo uma linhagem condecorada, Naamã estava numa situação que humanamente era sem saída. Porque o nosso dinheiro, o nosso nome, o nosso poder, a nossa habilidade, ela não nos isenta das dificuldades da vida. Mas quando a Bíblia fala que Naamã fica leproso, no versículo 2, fala o seguinte contexto, acompanhe comigo. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã então foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Querido, querida, abra o teu coração, porque eu preciso ministrar isso aqui, vai servir para toda a sua caminhada de hoje até o último dia da sua vida. O versículo 2 diz que essa menina, ela foi raptada, ela foi levada cativa, foi levada escrava pelo exército da Síria que havia derrotado Israel. Essa menina tinha toda a razão do mundo para ser uma mulher rancorosa com a vida, para ser uma mulher frustrada com os seus senhores, magoada. E o rancor, a mágoa, a tristeza, elas muitas vezes vão roubando o brilho da vida, contaminando os nossos sentimentos, mexendo com o nosso coração e fazendo a nossa vida escapar por entre os dedos. Mas a Bíblia fala que quando essa menina ouve que o seu senhor está leproso, ao invés dela torcer pela morte de Naamã, isso mostra que ela era uma pessoa curada. Ela fala para sua senhora: olha, tem alguém em Israel que pode resolver o problema dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ajudaria alguém que te prejudicou? Você ajudaria alguém que te prejudicou? Observe que a situação que nós temos de milênios atrás nessa história se apresenta para nós exatamente hoje. Porque a nossa carne nos inflama a nos vingar, mas o Espírito de Deus nos convence a perdoar. E talvez você diga assim: Tiago, mas o que fizeram comigo é imperdoável. Você não conhece a minha história, você não sabe o que fulana fez comigo, você não sabe o que eu passei. De fato, eu não sei o que você passou, mas uma coisa eu tenho em comum com você. O que é, Tiago? É que eu e você, nós éramos imerecedores do perdão de Deus, imerecedores do amor de Deus. Mas mesmo assim, aquele que nunca pecou na vida, aquele que nunca errou na vida, ele se fez pecado por mim, por você. Ele se fez maldição por mim, por você. Ele olhou para mim e para você, que não eram merecedores do amor de Deus, e disse: eu vou derramar o sangue por essa pessoa que não merece. E por você ser amado sem merecer, agora Deus também te habilita a amar alguém que não merece. Porque o amor não é para quem merece, o amor é para quem precisa. Sabe quem ganha uma briga? Não é quem tem um argumento melhor, é quem perdoa primeiro. Quem ganha uma briga não é quem tem um argumento melhor, é quem perdoa primeiro. Eu não sei com quem, mas eu sei que Deus está falando aqui. Aquela garota, mais até do que muitos de nós, tinha profunda justificativa para torcer pela miséria do seu senhor. Estamos falando de uma garota que foi tirada da sua família, que foi tirada do seu país, que não tinha previsão de retorno, não era dívida, perdão, não era escravidão por pagamento de dívida, era escravidão por guerra, esposo de guerra. Ela ia viver o resto da vida toda ali. Porém, mesmo nessa condição, ela ajuda aquele que lhe fez mal. Quem é verdadeiramente sarado por Deus não tem dificuldade de ajudar aquele que lhe fez mal. Talvez, queridos, em toda a história de Naamã,
E Naamã, digamos, o centro dessa história aqui, o personagem principal, quem mais me ensina é essa garota. Por quê, Tiago? Porque quem mais me confronta é essa garota. Eu consigo me identificar muito mais com essa garota do que com Naamã. Porque muitas vezes temos a oportunidade de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas precisamos acreditar que Jesus já fez a justiça perfeita e nós não precisamos fazer mais nada. Sabe o que eu aprendo com essa garota? É uma frase que você vai marcar e vai colocar no teu Instagram, vai marcar @LírioArmação, mas você já viu no Instagram, no MSN, no Orkut, no ICQ, na internet. Você já viu em vários lugares, inclusive no folhetinho que alguém te deu na rua. Floresça onde Deus te plantar. Não apenas na sua família, não apenas no seu país, não apenas numa situação favorável. Floresça aonde Deus te plantar. Mas Tiago, Deus me plantou num lugar completamente inóspito, mas é justamente esse lugar que está precisando florescer. E tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Quando Deus te coloca numa situação difícil, é muito comum que nós venhamos orar a Deus para Deus nos tirar dessa situação difícil. Aí Deus está lá te colocando na situação, você está orando, Deus me tira da situação. Aí Deus está dizendo, não foi eu que te coloquei aí. Aí você está dizendo, não, mas Deus me tira daqui. Um dos pedidos de oração que eu mais recebo, não sei o ministério de intercessão, mas os pedidos que eu mais recebo é assim, irmão Tiago, ore para Deus mudar o meu trabalho é uma luta, é uma peleja, irmão Tiago, é um inferno na terra. Lá tem principado, tem potestade, e você começa a falar mal de todo mundo no trabalho. Meu irmão, se o teu trabalho é tão tóxico assim, mais do que nunca, esse lugar precisa de você. E você precisa entender que mesmo que você não esteja no lugar onde você gosta, Deus te colocou ali, você precisa cumprir o propósito para o qual Ele te colocou. Amém? Então o texto continua dizendo que Naamã vai ao seu senhor, e verso 5, o rei da Síria respondeu, vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupa fina. Peraí que eu tenho que explicar isso aqui, que o negócio aqui é muito sério. Quem chuta aí, quem trabalha com joia, com câmbio internacional, não sei, quanto que vale hoje 72 quilos de ouro? Valendo o lanche na cantina, quem acerta aí. Ué, ninguém? Cadê? Ninguém trabalha com ouro aqui não? Não, deu Google aí, não foi? Cadê? Quem foi? Levanta aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Rapaz, o cara deu Google. Eu ia falar antes de beber água. Google não vale, mas como eu não falei, né, o irmão Fred vai pagar um lanche para você na cantina no final, em nome de Jesus. Gente, estou falando de hoje. Hoje, 72 quilos de ouro. Eu dei esse Google também para poder, né, fazer a brincadeira com vocês. Vale mais ou menos 11 milhões de reais. Naquele tempo valia mais. Por quê? Porque o ouro naquela época era mais escasso. Quem estudou a história do Brasil sabe que o Brasil ele teve muito ouro levado daqui para fora, para a Europa e para outros lugares. E o Brasil, no tempo no auge do garimpo no Brasil, o Brasil tinha mais de 50% do ouro no mundo inteiro. O Brasil é provavelmente o país com maior quantidade de riquezas naturais, riqueza que eu falo, riqueza financeira mesmo, naturais, minerais, do mundo. Então nessa época aqui só tinha índio, irmão. Não tinha Pedro Álvares, não tinha Europa, não tinha... Então o ouro era muito mais escasso. Se é 11 milhões hoje, naquela época era muito mais. Isso porque eu não coloquei aqui os quilos de prata, as roupas finas. O que é que eu quero te dizer aqui? O cara sai da Síria com uma oferta de 11 milhões de reais por baixo para o profeta curar ele. Será que esse cara queria ser curado, sim ou não? Quem tem 11 milhões de reais aí, irmão, pagar numa consultoria, numa mentoria aí? Eu lembro que há um tempo atrás, o Donald Trump, né, antes de ser presidente, depois eu nem sei se ele dá consultoria, mas enfim, a presidência tornou ele muito mais famoso do que ele já era. Mas o Donald Trump, ele já era um empresário muito bem sucedido lá. Inclusive aquele programa que aqui no Brasil era, acho que O Aprendiz, é isso mesmo, com Roberto Justus, era inspirado no Donald Trump lá. E naquela época, quando o Trump ainda era um peixe pequeno,
a consultoria dele, você sentar com ele assim, 30 minutos, para pedir um conselho sobre a empresa, era $1 milhão. Você imagina o que esse cara está levando para o profeta curar ele. Agora, por que você precisa entender esse contexto? Vamos ler o seguinte, versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Dê uma pausa aqui. A Síria já havia afetado Israel militarmente. A Síria tinha neste momento uma proeminência política sobre Israel. Então o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. Fala assim: olha, eu quero que você cure o meu servo Naamã de lepra. O rei de Israel pensa assim: peraí, esse negócio é impossível. Com certeza esse cara está querendo procurar confusão comigo. Sabe quando alguém te pede algo impossível de fazer só para procurar confusão com você? Foi isso que o rei pensou. Então o rei rasga as suas vestes, porque ele pensa o seguinte: eu não vou conseguir curar Naamã. Quando Naamã não for curado, o rei da Síria vai ficar furioso comigo e vai mandar o exército dele aqui e vai me matar. Então neste caso, passa a ser uma questão de vida ou morte para o rei de Israel e de uma possível derrota militar para toda Israel. Por que eu tive que fazer esse rodeio todo? Para você entender que já não se trata mais da cura de um homem ou não, já se trata da existência de uma nação ou não. Provavelmente, se esse homem não fosse curado, um genocídio aconteceria. E é por isso que o rei de Israel, ele rasga as vestes. Quando um judeu ele rasga as vestes, aquilo é um sinal de humilhação, aquilo é um sinal de luto, aquilo é um sinal de: Deus, por favor, você precisa fazer alguma coisa, porque eu não consigo mais. Porém um texto me diz o seguinte, versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Deu uma pausa aqui. O homem de Deus, ele fica sabendo que o rei rasga as suas vestes. Pergunto para você: o rei conseguiria curar Naamã, sim ou não? De modo natural, sim ou não? Não, o pessoal está dormindo aqui, ó. Isaac, hein? Sim ou não? Não, né? Então como Isaac falou não no 3, só para você acordar, né? 1, 2, 3. O pessoal está dormindo mesmo. Sacode a pessoa que está do seu lado, sacode, eu que estou mandando. Não fique chateado com a pessoa, não fique chateado comigo. Sacode a pessoa e fala assim: ó, o rei não poderia curar. Não, é só vale se sacudir, irmão. A experiência cristã, evangélica, gospel brasileira do século 21, você precisa sacudir a pessoa do seu lado. O rei não poderia curar. Não precisa repetir não, mas glória a Deus, você repetiu. Agora, o profeta, que nesse momento aqui é a representação de Deus na terra, o profeta, ele só entra em ação quando há uma humilhação do rei. O que é que isso nos ensina aqui? Isso é um princípio espiritual muito sério. É que às vezes a gente quer chegar diante de Deus com a cabeça erguida demais, com o queixo erguido demais, com o peito estufado demais, quando na verdade Deus ele entra em ação quando há uma confissão. Confissão de quê, Tiago? Uma confissão que do seu jeito não funciona mais. É você chegar diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda, porque pelas minhas estratégias, pelos meus planos, pela minha mão, não funciona mais. E a Bíblia me fala uma coisa, aleluia. A Bíblia diz assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Eu não sei o que você está passando exatamente agora quando você ouve essa palavra, mas independente da situação que você esteja passando, eu não vim aqui para te dar solução, eu não vim aqui para te dar consultoria, eu não vim aqui para fazer uma mentoria com você, mas eu vim para te lembrar do meu, do seu, do nosso Deus, cujo na Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito eu jamais desprezarei. Deus está te conclamando para você dizer: eu desisto. Deus está te conclamando para você dizer: do meu jeito não funciona mais. Eu reconheço que não tem mais jeito. Quantos querem viver um milagre de Deus aqui?
É interessante que quando eu faço essa pergunta, todo mundo levanta a mão. E se alguém me perguntar, eu levanto a mão também, que eu quero viver os milagres de Deus. Só que nós queremos viver os milagres de Deus, mas nós reclamamos quando o cenário do milagre está sendo montado. Qual a definição de milagre, gente? É algo que é impossível ao homem. Então, para que um milagre aconteça, é preciso que o cenário da impossibilidade seja montado. Cara, crente é tudo doido. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo. A Bíblia fala que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Quando o cenário da impossibilidade vai sendo montado ao seu redor, quando as dificuldades vão crescendo, as impossibilidades vão aumentando, não é para você desanimar. Se você conhece o Deus da Bíblia, se você conhece a palavra de Deus, se tem algo queimando no seu coração aí, não é para você desanimar, porque algo está sendo montado, um cenário está sendo montado para que Deus possa agir na sua vida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E quantas vezes, quando o cenário do milagre vai sendo montado, nós vamos desanimando. Mas na verdade, o milagre se trata de nós sairmos de cena e Deus entrar em cena. Sabe por quê? Versículo 8, Eliseu fala assim, eu vou até repetir o versículo todo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Deixa eu traduzir isso aqui para a sua vida, porque talvez você não tenha entendido. Eu quero falar para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, munido da autoridade de pregador, de profeta, de homem de Deus e de seu irmão nessa noite também. Por que você rasga as suas vestes e chora? Monta essa causa na mão de Deus e você saberá que há Deus em Israel. Você saberá que há Deus na tua família. Você saberá que há Deus na tua vida. Você saberá que existe uma força maior. Não é o universo, não é alguma entidade superior. É o Deus de Israel que está no controle da tua história em todo o tempo. Você precisa entender isso. Esse fervor e essa convicção, ela tem sido perdida pelo povo de Deus. E nós precisamos resgatar essa essência, porque sem ela todo conhecimento não vale de nada. Toda palavra bonita não vale de nada. Toda palavra no original não vale de nada, meu irmão. A fé é a convicção daquilo que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa confiar que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando você chega diante de Deus achando que Deus não vai agir, para Deus é como se fosse uma ofensa. Como é que você me pede uma coisa e no fundo você não acha que eu sou capaz? Interessante que Romanos capítulo 4, eu falei da série dos devocionais, estou estudando Romanos, e em Romanos capítulo 4 fala sobre a fé de Abraão. Eu lembro, rapaz, esse devocional, quando eu fui fazer esse devocional, até me emociono aqui, porque realmente fui fazer o devocional assim, coração queimando, né? Aí interessante que eu comecei o devocional, falando assim, pessoal, eu não sei se vocês vão sentir o que eu estou sentindo aqui. E aí eu comecei a falar sobre a fé de Abraão. E fé, uma coisa sobre fé é que fé tem níveis. É difícil que alguém aqui tenha o mesmo nível de fé que Abraão teve. O nível que Abraão teve foi muito grande. Marcou a história, tanto que ele é o pai da fé. Mas, mesmo que você não tenha o mesmo nível de fé que Abraão teve, você pode ter o mesmo tipo de fé. E lá em Romanos capítulo 4, no finalzinho do capítulo, começa a falar que o tipo de fé de Abraão era o seguinte: Abraão, ele creu contra a esperança. É assim que está escrito nas versões mais tradicionais. Quando você vai para uma versão mais atual, vamos supor, uma NVI, uma NVT, NAA, as versões mais atualizadas do português, está escrito assim: Abraão, ele creu, mesmo quando toda a improbabilidade estava ao seu redor. Mesmo quando todas as circunstâncias diziam não.
E o texto continua dizendo o seguinte: na verdade, aquelas circunstâncias contrárias não enfraqueceram Abraão, elas fortaleceram. Quando Deus te coloca no meio de uma circunstância contrária, não é para você enfraquecer, não é para você desistir, é para você se fortalecer diante dela. Você faz academia, Fred? Misericórdia, olha Deus falando, Fred. Não foi à toa que o Espírito de Deus... Quem faz academia? Você faz academia, né? O braço aí tá... O negócio aí tá... Quando eu chegar em você, eu paro, meu irmão. Você chega na academia para malhar, aí você paga. Hoje em dia tem academia, não, só anuidade. Mensalidade não quero mais, só anuidade. Aí você tem que ter o limite no cartão, o danado do limite no cartão. Sair de sua casa, ir para academia, e aí você chega lá e o personal manda você pegar peso. A Malha me mandou uma foto do treino dela hoje, né? Aí tinha lá 3 de 15 de não sei o que, 3 de 15 de não sei o que, 3 de 15 de não sei o que, 4 de 15 de não sei o que, não sei o que. Rapaz, um treino gigante. Aí no final do papelzinho aparecia assim: mensagem para o aluno, bom treino. Tipo, o cara tá te matando aí. Aí você vai lá pagar para pegar peso. Primeira vez que eu peguei peso na vida, eu falei: poxa, eu poderia pegar um saco de farinha na minha casa e fazer isso aqui, já que eu tô aqui para pegar 1 quilo. Absurdo. Mas quando você vai lá e começa a pegar aquele peso, aquilo não está te matando, aquilo está te fortalecendo. Percebeu isso aqui? Toda vez você precisa ter esse olhar. Ei, você precisa ter esse olhar. Guarde isso. Quando o cenário da impossibilidade aumenta ao seu redor, comece a glorificar, porque Deus vai começar a agir. Tem uma irmã lá do meu GC, Rosane, Rosane. Eu não sei se você já estava no GC nesse dia. E Rosane conta que ela passou por uma questão profissional. Ela saiu de um trabalho, né? E eu achei engraçado porque Rosane, quando ela começa a falar: Rosane, se estiver me vendo, beijo, querida. Estamos aqui falando mal de você aqui, é brincadeira. E Rosane, ela tem um jeito de falar assim, meio pentecostal, né? E ela pediu a oportunidade no GC para falar: olha, eu quero contar minha história, porque essa semana, infelizmente, aconteceu, e aqui já sou eu imitando a irmã Rosane. Aconteceu uma situação lá no meu trabalho, e infelizmente fulano de tal me ligou e falou assim: Rosane, você vai ter que sair do trabalho. E eu olhei assim e falei para ele: oh glória. E a partir daquele dia, toda vez que eu passei por uma situação difícil, eu lembrei da irmã Rosane. Quando o cenário começa a ficar difícil na minha vida, eu lembro da irmã Rosane e falo também: oh glória, oh glória, oh glória. Eu não quero criar um estereótipo na sua mente, não, mas eu quero te fazer entender que quando o cenário vai ficando mais difícil, Deus está entrando em ação e um milagre vai acontecer. Oh glória. E a Bíblia fala que Naamã chega até Eliseu. Preciso pular aqui muita coisa. Jesus amado, está acabando o tempo. Quem fica comigo aqui até meia-noite, irmão? Meia-noite, amém, amém, amém. Rapaz, o pessoal só garganta, ó, velho. É brincadeira, se mentir na casa do Senhor, irmão. Aí fique tranquilo, a gente só vai até 11h45. Brincadeira, já vai terminar. Vamos terminar aqui. A Bíblia fala o seguinte, versículo 9: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Lembre-se que ele está com mais de 11 milhões de reais no preço de hoje, para você entender, com oferta para o cara curar ele. Ele para na porta, versículo 9: Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou-lhe um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Verso 11: mas Naamã ficou indignado. Ô irmão, você sai de casa com um Pix de 11 milhões. Você tem até que mudar o limite do Pix no seu banco, para o banco não pensar que é golpe. 11 milhões para o cara te curar. O cara manda o mensageiro, manda o auxiliar. Não, começa com o meu secretário aí. Ele mandou um recado para o secretário, falou: olha, vai lá no rio Jordão. E às vezes a gente tem uma visão um pouco romântica do Rio Jordão. Tipo, bênção, glória a Deus. Mas o Rio Jordão era um rio de água suja, tá? Não era que nem um oásis que a gente vê aí numa imagem do Google, não. Era um rio de água suja. Tanto que Naamã vai reclamar: poxa, tem um monte de rio melhor, você manda aí no Rio Jordão. Ele ficou ofendido. Versículo 11 dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber. Preste bastante atenção aqui. Vou cortar a pregação, a gente vai encerrar nisso aqui.
Bastante atenção. Versículo 11. Naamã diz: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Ouça, ouça, abra teu ouvido, abra teu coração, abra tua mente. Se você quiser escrever isso num celular, se você quiser escrever isso num caderno, mas você precisa sair daqui com essa lição em nome de Jesus. Nossa expectativa de como Deus vai fazer nos impede de ver o que Deus já está fazendo. A gente cria tanto estereótipo de como Deus vai fazer, que a gente deixa de perceber o que Deus já está fazendo. A expectativa de Naamã era, poxa, general sírio, né? Por cima da carne seca, 11 milhões no Pix, peça de roupa nova. O cara vai sair ali, vai levantar, vai estender a mão, vai dar um terra, falar em línguas, vai impor as mãos sobre minha cabeça, eu vou ser curado milagrosamente, uau! E ele ficou tão ofendido, e muitas vezes nós desperdiçamos o agir de Deus em nossa vida, porque a gente quer que Deus haja conforme o nosso roteiro. E às vezes, para o roteiro de Deus entrar em cena, você tem que rasgar o seu. Pega uma lição. Muita gente vem para Deus com a seguinte pergunta no coração. Muitas vezes essa pergunta não é consciente, é inconsciente. Mas vem com a seguinte pergunta: Deus, o que é que o Senhor pode me dar? O que é que o Senhor quer me dar? O que é que o Senhor quer acrescentar em minha vida? Mas uma pergunta que revolucionou o meu relacionamento com Deus e ensino no meu discipulado, para qualquer discípulo, umas perguntas básicas. Você chegar para Deus e falar assim: Deus, o que é que você quer tirar de mim? Observe. Quer crescer em Deus? Eu não tenho toda a noite aqui, eu não vou ficar até meia-noite aqui. A pregação vai acabar, o culto vai acabar, sua vida vai continuar. Ainda hoje, na verdade, ainda agora, pega teu celular, e você vai escrever aí nas notas, vai escrever no WhatsApp. Quem tem aquele grupo de rascunho, né, que só tem você no grupo, ou então quem não tem esse grupo vai ter que mandar para alguém dizer, é só para salvar. Mas você vai colocar assim: Deus, o que o Senhor quer tirar da minha vida? Escreve isso. Escreve isso. Você vai escrever agora. Se você quiser, coloca um alarme no teu celular para amanhã de manhã você lembrar disso. Quando o alarme tocar, você vai orar a Deus e você vai ficar atento. Deus não vai descer com a resposta automática, não. Ele vai falar durante o dia. Mas, para você ver como Deus é Deus, feche seus olhos agora e faça a pergunta: Deus, o que é que o Senhor quer tirar da minha vida? Não precisa demorar muito. Deus já falou com você. Qual foi a primeira coisa que veio na tua mente? Ah, Tiago, Deus me falou que vai me tirar a amizade tal, a pessoa tal. Querido, esqueça o outro, é você. O que é que Deus está tentando tirar da sua vida e você tem sido o empecilho? Porque para viver os roteiros de Deus, muitas vezes precisamos rasgar os nossos. E quando nós rasgamos os nossos, nós estamos dizendo para Deus: eu desisto. Faz do seu jeito, faz da sua forma, faz o teu tempo. E é aí que Deus começa a fazer coisas maravilhosas na sua vida. Naamã fica furioso, fica irritado, vai embora. E aí de repente o servo dele fala o seguinte: Naamã, você está com 11 milhões no Pix aí. Se o profeta mandasse você fazer uma coisa difícil, você não faria? Naamã disse: faria. Então vai lá no rio, a 7 mergulhos, a coisa mais fácil do mundo. E Naamã finalmente cai em si. Olha a importância de ter boas pessoas do seu lado. Porque se tem um maluco, ia pilhar Naamã, né? Rapaz, se eu fosse você, não deixava assim, né? Poxa, você veio de outra terra. Naamã, gente, viajou semanas. Não foi avião, não.
semanas, viajando para encontrar o profeta. Um general, um guerreiro poderoso, um renomado, famoso. Mas por dar ouvidos a uma menina escrava lá atrás, e por dar ouvidos a um servo que estava abaixo dele nesse momento, ele não perdeu a bênção. Às vezes, a gente espera um grande profeta bradar sobre nós, e desperdiçamos a oportunidade de perceber o Deus que fala nos detalhes. Aí Naamã fala, é verdade, estou aqui com 11 milhões no Pix, então não custa nada ir lá no Rio. A história vocês conhecem. Para quem não conhece, semana que vem eu vou terminar. Brincadeira, gente. A história vocês conhecem. Naamã, ele vai no rio, mergulha 7 vezes, e a Bíblia fala que a pele de Naamã se tornou limpa como a pele de uma criança recém-nascida, sem manchas, sem marcas, sem máculas. E eu quero que você se coloque de pé agora para parecer que está terminando. Mas feita essa introdução, o que eu quero pregar nessa noite é o seguinte, brincadeira. Da forma que Naamã não acreditava, de um modo que nem passava pela cabeça dele, Deus faz um milagre, ou seja, algo que era impossível para a medicina da época, a cura de uma lepra. Aquilo que era um atestado de morte na vida de Naamã, se torna um retrato das digitais de Deus. E hoje aqui, século 21, Brasil, idioma português que nem havia sido criado, nós estamos ouvindo a voz de Deus através da história desse cara. Eu profetizo, quem quiser pegar que pegue em nome de Jesus, eu profetizo que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser instrumento de salvação na vida de muitos em nome de Jesus. Eu profetizo que os milagres que você vai viver serão tão poderosos que as pessoas vão enxergar as digitais de Deus na sua vida. Eu profetizo que aquilo que é impossível ao homem curar, que é impossível ao homem transformar, o Deus que pode todas as coisas, o Deus para o qual não há impossíveis, Ele vai tocar na sua vida, e através da obediência simples, você vai viver resultados espetaculares. Através da obediência simples, você vai viver resultados espetaculares. Você não vai precisar pagar ninguém, você não vai precisar dar uma oferta grande, você não vai precisar agradar ninguém, basta somente mergulhar no rio de Deus, e o Senhor vai te curar, e o Senhor vai te restaurar, e o Senhor vai apagar manchas da sua vida que a vida não consegue tirar, que o homem não consegue tirar, que o médico não consegue tirar. Ele vai fazer novas todas as coisas. Irmão Tiago, isso é frase de efeito? Não, está escrito na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, esse alguém então é nova criatura, aleluia. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E assim como Naamã viveu um milagre, você vai viver também. Feche os seus olhos nessa noite. Deixa o louvor cantar 1 minutinho, mas nesse momento ore ao Senhor. Agora é o seu momento. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor,
eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Ah, glória a Deus. O Senhor já falou nessa noite. Nós já estamos saindo daqui renovados. Nós já vamos encerrar e fazer uma oração para encerrar. Mas eu quero fazer um convite especial para você que nunca fez uma aliança pública com Jesus. Não é um convite para fazer parte de uma religião, mas é um convite para dizer sim ao Senhor. E você que nunca fez isso, ou que já fez e precisa refazer, eu quero te oportunizar isso nessa noite. Se tem alguém aqui, faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém que deseja fazer uma aliança com Jesus? Tem uma pessoa ali, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Tem mais alguém que deseja fazer essa aliança? Mais pessoas aqui, ali, glória a Deus, ali também. Louvado seja o nome de Jesus. Tem mais alguém? A gente precisa encerrar essa noite, não posso me demorar. Tem mais alguém? Então eu quero convidar essas pessoas para virem aqui à frente rapidamente. 30 segundinhos, nós vamos orar por vocês. Ah, Deus bom, maravilhoso, santo, lindo, puro, verdadeiro. Vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Coloque a mão no coração. Pode vir, querido. Coloque a mão no coração. Você que está no banco, por gentileza, estenda as mãos aqui para frente. Senhor Deus, aqui estão vidas que te pertencem, Pai, que fazem nesse momento uma aliança pessoal contigo. Pessoas que estão assim como Naamã, mergulhando no teu rio e fazendo uma decisão. Ao vir aqui à frente, eles dizem que estão decidindo por ti. Ao vir aqui à frente, eles estão desistindo das suas próprias estratégias e abrindo espaço para o teu agir, Senhor, para o teu mover, Deus. Ó Pai, todos nós temos algo parecido com a lepra na alma, algo que pela nossa carnalidade a gente tenta esconder, algo que nós sabemos que é preciso resolver, e coisas, ó Deus, que talvez nem nós saibamos, mas o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Meu Pai, nesse momento, essas pessoas com a mão no coração estão dizendo: Senhor, faz em minha vida.
E como teu povo, como igreja, nós te pedimos, Deus, faz nessas vidas, faz através dessas vidas, faz o que o homem não pode fazer, toca onde o homem não pode tocar, transforma de uma forma que o homem não pode transformar. E nós te glorificamos por essas vidas nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Pode voltar para os seus lugares. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Estenda as suas mãos, querido, em sinal de recebimento. Vamos orar para encerrar nessa noite. Espírito de Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo na sua presença. Muito obrigado por cada oração, cada louvor, pela palavra ministrada. Nós te pedimos, Deus, para que este culto não termine essa noite, não de um modo literal, mas que a semente que aqui foi plantada, as palavras que foram liberadas, hoje sementes, amanhã árvores de bons frutos. Meu Deus, faz coisas maravilhosas em nós e através de nós, e nós vamos honrar e louvar o teu nome para todo sempre. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, e leva-nos em paz para casa, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: Deus abençoe, meus irmãos, uma boa noite, vão em paz.